boa tarde. Uma satisfação muito grande estar com vocês para mais uma ministração aqui na Escola de Liderança Efrata. Meu nome é Otávio, atualmente eu sou pastor na Igreja Metodista 906, Asa Norte da cidade de Brasília. E acolhi com muita alegria o convite de participar dessa equipe, dessa Escola de Liderança Efrata. Que o Senhor abra as portas que Ele tem para a sua vida e para o seu ministério. Hoje nós vamos trazer uma ministração sobre o tema Um Homem Chamado Senhor, que faz parte ali do eixo Verbo Vivo. E a gente vai trabalhar um texto básico para isso, que é o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que no devido tempo a gente vai fazer a leitura. A gente deve começar, né, essa ministração de hoje sobre um homem chamado Senhor, e temos o objetivo de estudar a expressão, né, Jesus é Senhor, destacar seu sentido e aplicação no contexto da igreja e no cenário histórico em que essa expressão está inserida. Com certeza, portanto, né, trabalhar um pouco o que ela significa na vida de Jesus. A pergunta central para isso, então, que a gente deve fazer e responder durante esse estudo é a seguinte: o que quer dizer Jesus é Senhor? O que essa expressão nos ensina? E de que maneira a gente responde, né, a esse credo de fé, a essa declaração de fé? Porque é o que isso, né, que essa expressão é uma declaração de fé, uma confissão de fé. Ela determina, se não o mais antigo, um dos mais antigos credos da igreja primitiva, né? É um título que a igreja primitiva deu ao Jesus ressuscitado. Hoje, para a gente, às vezes, é muito simples a gente dizer Jesus é Senhor no contexto de uma cultura ocidental em que o cristianismo, né, é a religião mais expressiva, em que ela já está cristalizada. Então Jesus é Senhor soa para a gente assim como algo que natural, né? Do tipo tranquilo, sempre foi assim, Jesus é Senhor. Não nos custa muito dizer Jesus é Senhor, mas custa muito a gente quando toma assim, a expressão a partir do tempo em que ela surgiu e o que ela significa. Então a gente vai, a partir da lição de hoje, a partir desse estudo que a gente vai fazer hoje aqui, talvez Jesus é Senhor nunca mais terá a mesma entonação quando você disser, ou será compreendido ou vivenciado por você da mesma maneira. Então nosso objetivo hoje é mesmo responder para você o significado vivencial dessa expressão Jesus é Senhor. Então a gente precisa, com urgência, voltar ao Novo Testamento e ler alguns textos em que essa expressão aparece. A gente vai desenvolver um pouco mais o texto de Filipenses 2, 5 a 11, mas existem outras passagens bíblicas que trazem no seu conteúdo essa expressão, talvez com um pouco de nuance, mas que certamente implica em dizer a mesma coisa, Jesus é Senhor. A gente pode citar, por exemplo, 1 Coríntios 12, 3, que vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Romanos 10, 9 a 13, também vai dizer, né, com alguma redução do texto aqui: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus
o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda Romanos 1, versos 3 e 4, dizem assim: a respeito de seu filho, que nasceu da semente de Davi, por descendência natural, que foi declarado Filho de Deus com poder pelo Espírito Santo, Espírito de santidade, quando ressuscitou dentre os mortos. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos graça. Vamos começar então falando sobre a história do uso dessa palavra, dessa expressão no contexto bíblico, sobretudo já aí próximo ao Novo Testamento e após ali a vida de Jesus, como ela foi expressada pelas primeiras comunidades cristãs. Bem, não é uma expressão nova, criada, né, pelas comunidades ali que proclamavam que Jesus era o Senhor. Na verdade, nas culturas e religiões antigas, esse termo Senhor era um título de cortesia dado para superiores na pirâmide social. Por exemplo, era um termo dado aos senhores de escravos. Eles eram chamados de senhores. De modo mais específico, o significado da raiz, então a gente está falando de etimologia, né, do surgimento pela primeira vez da palavra, ela reporta ao termo governante. Então os reis em todos os lugares eram denominados de senhores, com uma conotação de seres divinos, trazendo a palavra, portanto, para o campo religioso social. Quando a Bíblia hebraica, então aqui falamos do Antigo Testamento, foi traduzida para a sua versão grega, chamada Septuaginta, a palavra, o termo Kyrios, portanto, Senhor, ele foi usado para traduzir o tetragrama sagrado, as 4 consoantes do nome próprio de Deus no Antigo Testamento, que a gente traduz em hebraico por Javé, Jeová, Yehoa. Então são expressões que a gente usa para traduzir esse nome. Você pega a tradição do Almeida, né, da Bíblia Almeida, e você vai perceber que toda vez que aparecer no Antigo Testamento a palavra Senhor, é a tradução do nome próprio de Deus. Então a gente vê aí que esse termo, ele também vai designar de modo próprio, pessoal, como um nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. A gente considera, portanto, que no tempo das primeiras comunidades cristãs do Novo Testamento, a expressão Senhor era própria para Deus. E as comunidades, a partir da ressurreição de Jesus, elas passarão a usar esse termo para o próprio Jesus. Então a gente sabe que a própria teologia joanina vai dizer que Jesus era, desde o começo, ele estava com Deus. Daí então ele era Deus, ele é Deus, e daí a gente percebe já uma dinâmica do Jesus glorificado e que recebe, portanto, o título de Senhor. Jesus é o Senhor. As comunidades paulinas, então, vão amplamente usar esse termo. O apóstolo Paulo, em sua própria experiência com Jesus no caminho de Damasco, ele vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Para onde, então, eu vou? Então, a gente já percebe que Paulo assume ali, Saulo ainda assume ali, naquele momento, né, esse título, ele já usa esse título para Jesus. Tratando, então, do título específico, Kyrios, que é a palavra grega traduzida para Senhor, e agora dando um pouco mais de contexto histórico para isso, a gente vai ver que em 27 a.C., o imperador romano chamado Otaviano, ele recebe um título de Augusto. Esse título vai ser carregado depois desta expressão de que ele é Senhor.
sugerindo a partir daí que é um relacionamento especial do imperador com o mundo dos deuses. E aqui a gente tem que colocar no plural porque a gente sabe que a herança religiosa romana vem, né, da Grécia. Então, portanto, a ideia da politeísta de Deus, ela é considerada de modo tranquilo. E, nesse contexto, o imperador é um favorecido divino. Ele passa a figurar, né, como senhor dos vivos, como senhor do seu império. E todas as pessoas que vivem no contexto do Império Romano tratarão dessa maneira. Os césares romanos são, portanto, oficialmente reconhecidos como senhores do povo, representantes divinos na terra. Essa prática é tão difundida que a recusa à honra ao imperador e aos governantes de modo geral podia levar, inclusive, as pessoas, né, à morte. Há um registro por volta de 150 já depois de Cristo que relata que os cristãos que se recusavam a adorar os deuses nacionais, incluindo o culto ao imperador, eram responsabilizados pelo povo pelas tragédias que aconteciam naquele tempo. Eram acusados de serem responsáveis por todos os tipos de males que ocorriam, seja fome, peste, terremotos, práticas inclusive de canibalismo, magia negra, né? Para a gente isso não é assim uma coisa tão do outro mundo, porque durante a própria final da Idade Média para o começo da Idade Moderna, quando surgem os protestantes, nós também fomos acusados daquele povo do Livro Preto, né, daquele povo que não devia ser ouvido. Então é claro que isso é usado também por quem está dominando e está perdendo esse domínio, né? Então os césares eram senhores e os cristãos eram perseguidos porque, e aí nós vamos entrar mesmo na história, os cristãos vão declarar que há outro senhor, que não é propriamente o César romano. Então, é importante até agora a gente perceber que a aplicação da palavra Kyrios, ela no mundo dominado pelo Império Romano, ela se torna uma ideologia que define o César como um deus, e a dinastia dos Césares como deuses, né, que estão acima do povo e definem a vida do povo. Essa é a base da sustentação do sistema romano. César era senhor, salvador e benfeitor dos seus súditos. César é o Kyrios, né, que se torna uma saudação comum e obrigatória em todo o Império Romano. Quando um cidadão romano se encontrava com outro, ele saudava-o levantando a mão e dizendo: César é o Kyrios. E o outro, por sua vez, respondia: César é Kyrios. Bem, aonde está o problema? O problema surge quando a igreja primitiva pega esse título Kyrios e vai dizer, né, Kyrios Jesus, ou seja, Jesus é Senhor. E a gente vai encontrar isso. Além dos textos que lemos inicialmente, agora a gente vai parar um pouquinho no texto de Filipenses 2, 5 a 11, para a gente estudar e perceber de que maneira nós devemos entender que Jesus é o Senhor. Abra então, se você tiver condição aí agora, sua Bíblia em Filipenses 2, para ler comigo de 5 a 11. Ou acompanhe com a gente aqui. Primeiro, que esse texto se trata de um credo, uma confissão de fé, na forma de um hino, já pronunciada por Paulo, aqui no texto de Filipenses, para doutrinar aquela comunidade.
E a formulação mais breve desse credo parte apenas da expressão Jesus é Senhor. E é encontrada em diversos outros textos que eu vou citar de novo aqui sem ler. 1 Coríntios 12:3, Romanos 10:9, e ainda em Atos já vai aparecer não a expressão Jesus é Senhor, mas vai dar a conotação de que esse título já é aplicado em Jesus. Em Atos 8:16, Atos 19:5 e ainda em 1 Coríntios 6:11, né, descritos como em nome do Senhor Jesus. E aqui a gente vai perceber que essa frase, Jesus Cristo é o Senhor, vai aparecer no nosso texto de Filipenses. Então eu tenho certeza que você nesse meio tempo já abriu, a gente pode ler. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê aqui no último versículo a declaração de que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, Kyrios e Jesus. Jesus é Senhor. Bem, tenho certeza que você já entendeu aonde a gente quer chegar. Num contexto de vida em que a ideologia do império diz que César é Kyrios, e agora vem a afirmação dos cristãos de que Jesus, Kyrios, ou Kyrios e Jesus, que é a expressão Jesus é Senhor. Então a gente tem a expressão Kyrios e Jesus. Aqui você pode, talvez você não sabe, mas não há verbo, porque o verbo é subentendido. Uma vez que o primeiro vem substantivo e depois o nome próprio, então significa que esse substantivo caracteriza a pessoa. Então, Senhor, né, é Jesus. Claro que para traduzir para o português, a gente coloca o predicado depois. Então a gente diz Jesus é Senhor. Então essa expressão é complicada, porque a expressão que o império conhece é César é Senhor. Dizer agora Jesus é Senhor é um complicador, né? E os cristãos estão dizendo Jesus é Senhor. Mas de que maneira? Então eu quero levantar a partir da leitura desse texto duas considerações importantes acerca do verbo Jesus. Acerca do verbo que é Jesus, ou seja, o homem Jesus, que se torna Senhor. Então, a primeira questão que o texto vai colocar é a condição voluntária humana de Jesus ter se tornado escravo. A palavra é escravo mesmo, porque doulos, que é o termo usado aqui, né, ele é traduzido por escravo. Então, a humanidade de Jesus se expressa como ele sendo de voluntária decisão um escravo. Paulo coloca isso com muita clareza. Ele se esvaziou, ele deixou a condição de Deus, ele decidiu se humilhar, ele decidiu tomar a condição humana. E nessa condição, ele foi até a morte de cruz,
significa ele assumiu a última situação de um escravo maldito. Um escravo que, portanto, e aí vem Paulo vai dizer, obediente, então era a condição do escravo, e obediente às últimas consequências de ter sido considerado maldito. Jesus colocou-se nessa condição. E nós precisamos, como humanos, enquanto humanos, na condição humana, assumir essa condição de Jesus. Então, a gente percebe que, embora Jesus não tenha nascido escravo, ele tenha nascido apenas um pobre, ele assumiu ainda mais a condição de escravo, né? E um escravo maldito, caracterizado pela morte de cruz. Portanto, a gente vê aqui que ele se coloca numa condição de esvaziamento e humilhação, enquanto ele é humano. E ele espera que a gente tome essa mesma iniciativa. Ele espera que a gente possa ter essa máxima como enquanto somos seres humanos e aqui estamos, que nós venhamos a servir. Ele diz, maior é aquele que serve, não é à toa, né? E ele diz, aquele que pensa ocupar os espaços maiores deve ser aquele que mais serve. Lembra daquele texto em que os filhos, numa versão dos evangelhos, são os filhos que vão ter com Jesus e pedem para se assentar um ao lado dele e o outro do outro lado? E na outra versão é a mãe deles que faz esse pedido? Então, aí Jesus diz para ele assim, no reino de Deus não é dessa maneira. No reino de Deus o maior é aquele que serve. Irmãos e irmãs, tem uma primeira grande lição que o apóstolo Paulo dá aos Filipenses e dá para você e para mim aqui. A gente precisa mesmo colocar-se como igreja no lugar de serviço. Por isso que eu acho tão fenomenal o lema da Igreja Metodista, né? Igreja, comunidade missionária a serviço do povo. É o nosso objetivo enquanto estamos aqui. Foi o objetivo de Jesus e deve ser o nosso objetivo, né? A igreja entendeu isso e viveu isso. O cristão deixa de ser seu próprio mestre, de buscar seus próprios interesses e perguntar por si mesmo e encontrar em si mesmo a verdade das coisas e de ser o melhor, né? E em tudo se torna servo de Jesus Cristo. Tanto que quando a igreja, por esse título, começa a ser perseguida, há um mártir da igreja que, diante ali da sua inquisição, perguntado sobre a sua condição, ele responde o seguinte, eu sou um homem livre aos olhos da sociedade, mas, na verdade, eu sou escravo de Cristo. E também uma outra mulher chamada Febrônia, uma virgem rica, né, e bonita, diz a tradição, né, diz a história, ela chocou o juiz ao declarar-se escrava. Quando perguntada, então, escrava de quem? A resposta dela foi, escrava de Cristo. A igreja dos nossos primórdios, ela foi doutrinada nesse princípio e compreendeu muito bem esse princípio e levou o testemunho e o modelo de Jesus, de uma liderança servidora, às últimas consequências. A gente percebe que o compromisso da igreja ao afirmar Jesus é o Senhor se tornou o estilo de vida para os cristãos primitivos. Os requisitos da fé cristã foram inculcados de modo tão assim profundo nos novos convertidos que eles colocaram isso em prática. Ao abraçar a mensagem cristã, aqueles gentios convertidos
O fizeram com a certeza de que Deus em Cristo havia exterminado os seus erros passados e, por isso mesmo, eles deixaram de serem denominados pelo tempo passado e passam a assumir-se como peregrinos nessa terra. E assim eles nessa terra se tornam escravos de Cristo, assumem a soberania de Jesus e se conduziam sob uma máxima de amar a todos e ao mesmo tempo ser perseguido por todos. Por que eu trouxe isso aqui? Porque é o texto bíblico. Afirmar Jesus é o Senhor é fazer o que Jesus fez enquanto era homem diante de Deus. Jesus se esvazia e ele mesmo disse assim: eu vim fazer as coisas daquele que me enviou, não as minhas mesmas. E quando diante da perspectiva da cruz ele diz: minha vontade era passar de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus assumiu diante de Deus a condição humana de escravo de Deus, de servo de Deus. E a comunidade entendeu isso. Entendeu isso. Eu quero trazer agora, então, a segunda parte do texto, quando Paulo coloca a glorificação de Jesus como Senhor. Jesus só se torna Senhor e só recebe esse título quando ele é glorificado depois da cruz, ressuscitado e glorificado. Perceba que os evangelhos, embora tenham sido escritos depois da maior parte das cartas, retratam Jesus mesmo humano, e a sua missão humana, que foi obedecer a Deus, que foi ser dirigido pela obra do Espírito Santo. A gente vê isso na obra lucana. Jesus o tempo todo é conduzido pelo Espírito Santo e ele vai até a cruz. Mas as cartas, que já estão falando do Jesus ressurreto e estabelecendo a teologia do Jesus é o Senhor, vai então colocá-lo nesse lugar mesmo. Por isso que Paulo coloca a primeira parte do Jesus, homem, e agora no hino ele passa para a segunda parte do Jesus é o Senhor. Então, Jesus é Senhor é assumido após a sua ressurreição. E aqui a gente pode entender que há dois sentidos nessa expressão. Jesus é Senhor, primeiro, pela ressurreição. Nessa maneira ele se torna Senhor da igreja e exaltado pela igreja, que se torna sua serva. E tem um segundo tempo que no final do texto vai ser expresso que Jesus é Senhor agora também de toda a criação. E isso vai acontecer, não se agora não foi porque ele foi acolhido dessa maneira, como nós o fizemos, quando decidimos negar a nós mesmos e seguir a Jesus, quando dissemos como Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando a gente fez isso por fé e por conversão, saímos do caminho da morte para o caminho de seguir o senhorio de Jesus, sair do caminho de seguir a nós mesmos ou seguir o curso desse mundo e os reinos desse mundo e o que eles propõem para seguirmos a Jesus. Mas o texto também fala, e o apóstolo Paulo termina assim, que vai chegar um momento em que toda a criação vai declarar, vai se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando isso vai acontecer? A gente chama do tempo da parousia, ou seja, quando vir a segunda volta, quando Jesus descer nas nuvens e chamar a sua igreja. Nessa hora, toda a terra se dobrará. Por isso que ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, porque todos os que estão mortos nele ressuscitarão para a vida de glória com ele. Então você um dia vai reinar com Jesus, se hoje você servi-lo. Um dia você vai poder estar com ele plenamente no reino dele, se hoje você fizer o que ele fez. Como homem, ele assumiu o senhorio de Deus sobre sua vida e permitiu-se ser conduzido como homem pelo Espírito Santo. Vai chegar o dia em que você também
se for fiel a ele como servo e serva, herdará o céu com ele, será por ele ressuscitado. Além de perceber aqui em Filipenses, eu quero só deixar como para você também a segunda carta dos Tessalonicenses. Só nessa segunda carta, Jesus é chamado de Senhor por 22 vezes. Então vale a pena ler a carta de 2 Tessalonicenses com esse olhar, porque vai falar sobre a parousia, quando Jesus voltar, e não será agora. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está corrigindo aquela ideia que ficou na primeira carta de que Jesus estava prestes a voltar. Na segunda carta ele diz, gente, não parem de trabalhar, não parem de viver a vida, porque o senhorio de Jesus tem que durar, reinar sobre você, sobre a igreja, para quando ele vier a gente possa, portanto, herdar com ele o céu. Vale a pena ler com esse olhar 2 Tessalonicenses. Então, o que significa para nós, nos dias atuais, e aqui a parte final, é dizer Jesus é o Senhor? Que lições nós podemos trazer disso? Primeiro que é isso mesmo, né? Embora a palavra Senhor está bem desgastada hoje, principalmente no português, né? Você chama de Senhor qualquer pessoa, às vezes, que você respeita, mas dizer Senhor para Jesus não é essa mesma coisa, não é só respeito, né? Não é só consideração. A palavra Senhor, inclusive, no português, significa dizer que, e a igreja primitiva entendeu bem isso, ele é dono, ele é amo, ou seja, aquele que manda, ele é soberano, aquele que tem máxima autoridade. Então, aqui é um paradoxo entre a condição humana e a condição de fato de ser Senhor. Então, a igreja entendeu que o César, ele era somente um ser humano. César não era Senhor. Por isso, eles jamais iriam admitir que César humano era Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, enquanto e na condição humana, não se colocou como Senhor, se colocou como servo. Então eles jamais iriam chamar nenhum governante humano de Senhor. Ele era humano. Mas Jesus, quando é glorificado após a cruz, se torna mesmo Senhor. E esse título é dado a ele. Há um paradoxo. O Jesus humano não aceita o título de Senhor. Ele aceita esse título quando ele é glorificado, porque o Pai lhe deu esse título e então todo joelho se dobrará diante dele. Primeira lição grandiosa que a gente tem então ao estudar a expressão Jesus é o Senhor, é que toda liderança humana que serve a Jesus é servidora. Hoje, há estudos amplos sobre a liderança servidora no contexto da igreja, inclusive fora dela. Aquele texto do James Hunter, em que ele destaca a liderança servidora, a gente precisa entender que não é um texto religioso, é um romance. E ele vai tratar da vida de Jesus e colocar como que a liderança servidora, mesmo no contexto do mundo corporativo e empresarial, é a melhor opção. Hoje em dia, os líderes entendem que precisam servir seus súditos. Quanto mais servem seus empregados, quanto mais os patrões dão condição aos seus empregados, eles terão melhores empregados, melhores resultados. A liderança servidora é extraordinária e nós aprendemos ela com Jesus. Enquanto somos humanos, nós servimos uns aos outros. Enquanto somos igreja, o nosso papel é de servir. Daí, a igreja, sermos igreja missionária a serviço do povo. Olha que interessante, o paradoxo apresentado. Negar os poderes humanos de senhorio é tornar-se maior no reino de Deus. Que você faça esse caminho. Segunda conclusão, o senhorio de Jesus nos mostra que nenhum governo humano pode representar o reino de Deus. E agora?
Como é que fica essa questão de submeter a autoridade? É um novo paradigma. Gente, aqui, e no contexto do nosso país hoje, é até complicado, né, falar sobre isso, porque os ânimos estão tão acirrados, né? Há lados aí que estão colocando o governante humano acima até mesmo da igreja. Olha, eu quero dizer para você, teologicamente isso é um grande equívoco. Todas as vezes, primeiro, que Paulo está falando para respeitar as autoridades, é porque ele sabe que o César se intitula Senhor. E humanamente falando, se você não quer morrer e de repente você vivendo vai tornar o senhorio de Jesus mais conhecido para você ter paz, então se submeta. Se submeter não significa dizer que ele está fazendo a vontade de Deus ou que ele é a mão de Deus. E outra coisa, lembre-se, essa era uma mentalidade popular impregnada, era uma ideologia impregnada pelo próprio Império Romano e pelas culturas religiosas antigas. Se nós lermos bem Jesus, ele quebrou isso. Ele quebrou isso. E a igreja primitiva quebrou isso. Tanto que toda vez que a igreja, o governo da igreja era confrontado, a gente percebe que o povo não abre mão. Jesus é Senhor, governante nenhum não. Então Pedro vai dizer assim, eu não posso me calar, porque Jesus é maior do que César. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Eu espero que você compreenda esse ponto, porque ele vai ser essencial hoje para que você não confunda o governo humano com a vontade ou com o governo de Deus. Independentemente, né, da sua opção partidária, não coloque sua escolha de liderança humana no patamar divino. Não faça isso. É um grande equívoco. E eu não poderia, ao trazer a reflexão desse tema, Jesus é o Senhor, me escusar de dizer isso para você, né? Então, quando você confessa Jesus é o Senhor, não há outro Senhor. Você, na verdade, está dizendo, Jesus é o meu chefe. O que manda na minha vida é o meu dono, meu patrão, meu proprietário. Eu sou dele. Tudo que eu sou e tenho pertence a Jesus. Ele é o meu amo. Ele é o meu Senhor. Percebe a profundidade? E percebe que, como seu Senhor, então ele quer que você seja súdito, que você sirva. E a ordem dele, portanto, que não deve ser questionada, é que você sirva ao seu próximo, independentemente da circunstância, se ele é seu amigo ou se ele é seu inimigo. Mas é isso que ele mandou a gente fazer. Você está disposto? Está disposta a fazer? O papel da igreja não se concretiza, portanto, em ser beneficiada por governos humanos. E hoje a gente vê uma corrida, né, para que a igreja, para que as leis humanas favoreçam a igreja. Gente, a igreja mais cresceu quando ela foi perseguida pelas mãos humanas, porque ela tinha certeza, portanto, que estava obedecendo e servindo ao reino de Deus. É paradoxo mesmo, é paradoxal afirmar isso, mas é o que a realidade bíblica traz, é o que a história traz. Pega os grandes nomes da igreja. Martin Luther King Jr., ele foi um grande ativista na área social, e ele teve que enfrentar governos e ideias governamentais no norte, sobretudo dos Estados Unidos, para dizer que os negros eram tão humanos quanto nós e que eles tinham os mesmos direitos quanto nós, deveriam ser iguais como nós. E a gente vê até hoje essa questão racial pegando tanto. Onde você acha que Deus está nessa história? Afirmando superioridade uns sobre os outros por causa da cor? E aí? São situações que nós, como igreja, precisamos e devemos refletir e trazer teologicamente para a vida das nossas comunidades e assumirmos o senhorio de Jesus e sermos servos e servas dele para a libertação de todas as pessoas. Por fim, terceiro ponto,
chegará para a igreja o tempo do seu reinado, que não é enquanto estamos aqui, mas é na parousia de Jesus. Quando ele voltar, aí ele vai chamar a igreja para reinar com ele. Então, não queira reinar hoje. Não queira reinar hoje. Há muita gente na vida da igreja hoje que está deixando subir a cabeça essa ideia de ser grande no mundo. Olha, cuidado com o paradoxo. Ser grande no mundo pode ser pequeno no reino. Ser grande no reino passa por ser pequeno no mundo. Não porque a gente vai ser, então significa que nós aqui seremos miseráveis. Não significa que aqui a gente não vai ocupar espaços grandes. Mas que ele não nos defina. Nem nos defina se estamos numa condição de pobreza e nem nos defina se estamos numa condição de riqueza. Não nos defina se servimos em lugares altos ou em lugares menores. Nos defina que Jesus seja o nosso Senhor. Gente, valeu. Brigadão, tá? Que Deus te abençoe. Por fim, eu quero deixar para você uma recomendação bibliográfica muito interessante. Esse aqui é um livro que eu recomendo para você poder ler, né? É exatamente o título, Jesus é o Senhor, e vai ajudar você a aprofundar, né, a sua leitura, inclusive no texto de Filipenses, né, 2, 5 a 11, que é o texto que o autor aqui também estuda, ok? Que Deus abençoe você e sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado.